Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Paulo Sérgio, então vamos lá. Eu sou o professor Paulo Sérgio e dou aula de português. Acontece o seguinte, hoje nós vamos falar sobre um assunto não só muito interessante, como um assunto que cai bastante no Enem e em outros vestibulares também, mas o Enem gosta muito, que é a variação linguística. Então vamos lá. Variação linguística. Primeira coisa, o que você acha que é variação linguística? Você sabe o que é variação linguística? Então fala o seguinte, dá pausa aí, pensa. Dá pausa e pensa um pouquinho, vê se você lembra o que é. Então vamos lá. Variação linguística é o seguinte, nós usamos o idioma, nós falamos português, porém a variação linguística, gente, é válida para basicamente todos os idiomas. Eu não vou garantir que sejam todos, porque eu obviamente não conheço todos os idiomas, mas em geral a variação linguística tem toda a base dela é para ela existir em todos os idiomas. Então o que acontece é o seguinte, o que é variação linguística? É quando você tem na mesma língua e diferentes formas, diferentes usos. Então, vamos lá. A variação linguística, você pode, para entender de forma bem simples, engloba os diferentes usos, vamos botar esses usos, entre aspas, de um mesmo idioma. Como é que eu vou te explicar de forma simples, prática e clara? Vamos lá. Não importa onde você está. Você já conviveu, muito provavelmente, com pessoas de outros estados. Ou você foi para outros estados, ou pessoa de outro estado veio para cá e te encontrou. Então, o que acontece é o seguinte. O que você nota? A principal variação linguística que a gente percebe é o sotaque. Então, as pessoas não têm o sotaque diferente, aquilo não deixa de ser uma variação linguística. Acontece o seguinte, provas de vestibular não são provas orais. Então, o sotaque não tem como ser cobrado. E o que acontece? Você precisa ter uma noção de como é a variação linguística em prova. O que da variação linguística é efetivamente cobrado. Então, vamos lá. Vou botar alguns tipos de variação. Alguns tipos de variação. Eu vou começar, inclusive, pela que engloba o sotaque. Então vamos lá. A variação geográfica. Em que consiste, basicamente, a variação geográfica? O sotaque, que não nos serve de nada, né, porque a prova não é oral. E, basicamente, o que você tem? Vocabulário. A grande sacada é você entender que, mesmo os elementos, têm nomes diferentes dependendo do local. Por exemplo, vou dar um exemplo, Rio de Janeiro. Aqui no Rio Capital, há um salgado chamado joelho. Se você for para qualquer cidade do interior, ele é chamado de italiano. Outro exemplo muito tradicional, muito comum, que eu acredito todos conheçam. Biscoito. Biscoito em São Paulo é bolacha. E em outros estados, não sei. Mas veja, o biscoito, o objeto, a coisa, é a mesma. E ela tem nomes diferentes dependendo do lugar. Então, no mesmo idioma, então você tem a variação geográfica, que é por conta da região. Eu tenho também uma outra variação muito comum, de que eu gosto muito, que é a variação situacional. Essa é ótima de explicar para você também. Veja, olha o próprio nome, variação situacional. O que isso te leva a pensar? Dá uma pausa aí de novo. Você é levado a pensar na situação. Agora, como assim? Gente, é simples. Eu gosto de usar um exemplo que vai te fazer lembrar. Quantas vezes você ouviu da sua mãe
a seguinte frase. Você está pensando que está falando com seus amiguinhos? Por que ela falou assim? Você riu, né? Porque naquele momento você não usou a variação situacional. Você falou com a sua mãe como você fala com seus colegas, seus amigos. E ela, obviamente, não achou a menor graça, não gostou daquela forma. Então, há N situações que fazem com que nós mudemos a nossa forma de falar. Então, você está entre os amigos, você fala de uma forma. Você vai falar com uma pessoa mais velha, mais séria, ou com uma pessoa com quem você não tenha muita intimidade. Você não muda a forma de falar? Pronto, você entendeu a variação situacional. Há um outro exemplo que eu também gosto de usar, com o qual os alunos se identificam muito, você começa a namorar uma pessoa, aí vai conhecer a família da pessoa. Pois é. E aí você é mais formal, é mais sério. Alguns me dizem que não, alguns falam que não, beleza, eu sou normal. A hora como eu falo, eu sou normal, como se houvesse normalidade nisso. Aliás, vamos falar sobre isso já já. Em geral, você dá aquela... Você está conhecendo a pessoa, já é aquela situação constrangedora. E aí eu também ouço, agora é interessante que eu ouço dos alunos, das alunas principalmente, que isso ocorre também por parte do pai. O pai da menina, quando vai conhecer o namorado dela, também ele não é normal, entendeu? Entende o normal aí? Ele muda a sua forma de falar. Ele não é o normal para ele, ou seja, o normal dele. Ele muda a forma. Note que eu usei normal 2 vezes. Preste atenção que eu, em algum tempo, vou falar um negócio muito interessante sobre isso. Ele também muda a sua forma de falar. Então você tem aqui uma outra variação comum, que é a variação situacional. Veja, há uma outra que é muito interessante, que é a variação social. Gente, aqui é muito interessante, você tem que tomar muito cuidado para não confundi-la com a social. Veja, você tem uma situação lá, determinados grupos sociais que têm vocabulário próprio. Essa aqui, inclusive, gera uma outra situação que algumas bancas falam e aparece também o tal do jargão. Vocês sabem o que é jargão? Grave esse nome inclusive já apareceu também em prova. Jargão são aqueles termos específicos da profissão. Então você tem, por exemplo, advogados. Advogados usam termos específicos. Médicos usam termos específicos. Então aquilo é jargão. É uma variação de acordo com o grupo social. Entra também nessa situação um tipo de gíria, determinados grupos que têm vocabulários específicos que podem não ser entendidos por pessoas fora desse grupo. Tanto pode ser o jargão, quanto, em vários casos, a gíria também. Agora eu vou falar um negócio muito interessante. Gente, variação linguística. Eu ouvi muitas vezes na vida, assim, quem é o povo que fala mais certo? Gente, isso não existe, tá? Inclusive, hoje você dizer que alguém fala certo e alguém fala errado é preconceito linguístico. Lembra que eu falei sobre o seu pai não falar normal ou não falar normal? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu gosto de chamar a atenção para isso, porque a gente fala, né? Não, meu pai hoje não está falando normal. Cuidado com isso. Tá? Não há uma variação mais correta, nem uma variação mais errada. O que há são as diferentes variações. Inclusive, veja, Brasil, vamos falar do Brasil. O Brasil é um país com grandes diferenças culturais. Então você tem pessoas que tiveram pouco acesso à educação. Logo, elas vão falar, atenção, corretamente. Que tal? Eu usei bem a palavra corretamente? Não, tá vendo? O que eu quero dizer é o seguinte, elas vão falar de acordo com a gramática? Não. E você não pode mais dizer, então, que aquelas pessoas falam errado, que você cai de novo no preconceito linguístico. Então, simplesmente, elas têm
formas diferentes de uso da língua. E essas formas diferentes têm a ver com o quê? Com o quanto elas estudaram, o quanto elas tiveram acesso e mais. Se você vive num grupo, olha o grupo social, se você vive num grupo social em que você tem pessoas que falam de uma mesma forma, ainda que gramaticalmente errado, se elas falam, todas falam daquela forma que a gramática computa como errada, a tendência é que todo mundo que convive ali fale daquele jeito. Logo eu posso dizer que é errado. Entenderam? Além disso, você tem diafásica, diacrônica, diastrática, são termos. Mas o meu objetivo aqui não é aprofundar, o meu objetivo é te dar o básico para que você consiga entender o que é variação linguística. E aí, em sendo Brasil, nós falamos português. Eu tenho que fazer um comentário também sobre português de Portugal. Vamos lá. Primeira coisa que você nota, sotaque. Mas não é só sotaque, gente. Você tem sotaque, você tem vocabulário, você tem até o que não deveria haver, umas pequenas variações gramaticais que... Ih, olha isso. Viu? Olha aí. Sem edição. Espirrei mesmo. Vamos lá. Você tem variações do português falado no Brasil, em Portugal e nos outros países também. Aqui eu tenho uma curiosidade para você. Você já notou que se você... vou falar de Angola, porque talvez seja que tem mais facilidade para você ter ouvido alguém falando. Você pega um angolano falando português. Para e pensa. Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta e você dá pausa de novo. Você pega um angolano falando português. Se você ouvir o angolano, o brasileiro e o português lá de Portugal falando, você vai achar que o angolano se aproxima mais do brasileiro ou do português lá de Portugal? Dá pausa aí. E aí, o que você achou disso? Gente, ele se parece mais, tem a forma, o sotaque, a forma de falar mais próxima de Portugal. Isso vale para os outros países de língua portuguesa. Angola, Moçambique, Cabo Verde, enfim. E por que isso acontece? Brasil, muito grande. Então, além de tudo, o Brasil teve a influência dos escravos, a influência dos imigrantes, as invasões. Então, o que acontece hoje é que a variação linguística no Brasil é bem grande quando comparada aos outros países de língua portuguesa. Tudo por causa do nosso tamanho e das influências externas que nós tivemos. Por isso, é uma matéria tão legal, tão útil para você entender e, obviamente, fazer questão. Agora, além disso, você ainda tem uma outra coisa aqui. Veja. Importante. Essa parte que eu chamei de importante aqui também é cobrada pelo Enem. É a diferença entre linguagem formal e linguagem informal. A informal você também ouve como coloquial. Então, isso aqui lembra lá do seu pai, na situação? Então, normalmente, tanto seu pai quanto você, quando vai conhecer a família do namorado, você se torna mais formal. Acontece, gente, que questões de prova cobram isso aqui, essa diferença. Então, o que seria uma linguagem formal? Por obséquio. Vocês podem me emprestar, sei lá. Ou sei lá, olha aí, ou sei lá já não pode, tá vendo? Então, por obséquio, o senhor poderia me emprestar um lápis? Eu fui formal. Preste o lápis aí. Notaram? Há uma diferença na forma de falar. Isso tem a ver também até com o grau de intimidade com que você tem com a pessoa. Então, isso aqui também, gente, é comum no Enem. Então, vamos lá. Basicamente, vamos dar uma repassada rápida e eu vou aprofundar em questões, tá? A teoria aqui é para ser básica e rápida, suficiente para você fazer questões. O que é variação linguística? É você pegar o mesmo idioma,
no nosso caso, português, e mostrar que pessoas falam de formas diferentes. Importante lembrar, nenhuma é mais correta que a outra, beleza? Se você falar isso, você está caindo em preconceito linguístico. E essas variações ocorrem por alguns motivos. O principal que uma pessoa consegue perceber no mundo é o sotaque, que no nosso caso não nos interessa. E além desse tipo de variação, você precisa fazer a diferença entre linguagem formal e linguagem informal. Tranquilo? Então, você se identifica com quais dessas? Certamente a da sua mãe você deve ter ouvido. Raro que nunca ouviu isso da própria mãe. A do tá pensando que está falando com seus amiguinhos. Essa é bastante comum, é uma coisa bastante coerente. E aqui eu gosto de chamar a atenção também, para terminar a parte teórica, para uma coisa muito interessante. Vocês já conheceram? Essa já nem todos passam por isso, né? Uma pessoa bem mais velha que quer falar como jovem. Pois é. Há uma variação, gente, que é com o passar do tempo. Ao longo da vida, nós não falamos igual. Você pega o bebê, quando ele começa a falar, ele balbucia. Depois, quando ele fala mesmo, o que acontece? Crianças falam errado. E você acha muito legal. Porque, que legal. A hora que eu falei, eu falo errado, tá vendo? Mas é isso mesmo. Elas cometem erros. Por exemplo, tem criança que ao invés de falar controle, fala troncole. E você acha bonitinho. Está dentro da normalidade aquilo, dentro da evolução natural. Notou que eu falei que está dentro da normalidade? Olha de novo aí. Cuidado, eu estou chamando atenção para essas coisas. Então, há uma evolução da forma como você fala ao longo da vida. E por último, eu não posso deixar de falar sobre os nossos vícios de linguagem. O seu tipo assim? Pois é, gente. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Em certas situações, simplesmente não cabe você ficar falando o tipo. Tranquilo? Então, vamos agora fazer alguns exercícios. Lembrando que no exercício eu não vou apenas dar gabarito, eu vou aproveitar e vou fazer comentários acerca da matéria, tá? Vou aprofundar um pouquinho. Vamos lá? Então vamos, gente. Eu coloquei para vocês 3 questões diferentes. Então, para fazer uma abordagem bastante abrangente em relação a como o Enem faz. Então vamos lá. Vejam o primeiro texto. Olha só. A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens e os mais velhos. Os que habitam numa região ou outra. Os que têm esta ou aquela profissão. Os que são de uma ou outra classe social. E assim por diante. O texto fala em classe social. Vamos lá. A classe social é uma questão em que eu toquei aqui agora há pouco. Sem tomar cuidado para você não entrar numa de que, mas isso é absurdo. Gente, o absurdo é haver essa diferença no Brasil, mas ela há. Infelizmente, quando o texto fala em classe social, é porque no nosso país, basicamente, quem tem menos dinheiro tem menos acesso à educação. E aí termina usando a língua de forma diferente. Então, cuidado, isso é fato. Infelizmente, mas isso é fato. Então, preste atenção nisso. E aí, vamos seguir. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão num desses grupos. Dá uma identidade para os seus membros. Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. Você notou que eu deixei uma coisa curiosa aí no texto? Olha aí. Variedade linguística. Você percebeu que linguística está com o trema? Então, eu não quis atualizar o texto para fazer um comentário. Unificação do idioma. Teoricamente, o novo acordo ortográfico foi para todos os países de língua portuguesa. Acreditem, na prática, certas variações ainda existem. Então, o trema caiu, tá? Não existe mais. Eu deixei aí exatamente para chamar a atenção para vocês desse detalhe do novo acordo.
Aí vamos seguir. Então, olha só. São Paulo, gaúcho, carioca ou português. O sotaque você percebe bem, né? Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, que determinadas formas se usam em situação informal, mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. É você saber transitar entre as diferentes variações linguísticas. E aí, continuando. Saber português não é só aprender regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. Olha isso. Por que ele fala língua artificial? Gente, esse português que a gente aprende, que eu ensino, inclusive, não é o do mundo real. Vamos falar sério. Todo mundo comete pequenos erros. Sim, é disso que ele está falando. É artificial, entendeu? O mundo real não é o que nós ensinamos. Então, vamos lá. As variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes. São simplesmente diferentes. Viram? Como as línguas são variáveis, elas mudam. Aqui vale outro detalhe, gente. Língua. Língua é coisa viva. Então, o português, que é o nosso caso, muda ao longo do tempo. Isso é normal. Então, essa variação é o que tende a nunca acabar. Porque a nossa língua vai mudando, por ser, de novo, viva. A forma de falar vai se modificando. O voz-me-ser, que hoje é usado como você, alguns digitam VC, e tem gente que coloca C. Fala sério, né? Então, e vocês, que eu pego o jovem que digita o número 6? Sim, você deve estar rindo aí, né? Eu já vi isso. Então, vamos seguir? Ó, primeira questão. Para responder a questão, leia o texto base 1. Acabamos de ler. No trecho, quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. O autor faz referência a um tipo de variação linguística que se encontra na alternativa. E aí? Qual delas é? Está ali, ó. É a variação geográfica. Entenderam? De acordo com o local. Foi a primeira que eu falei para vocês. Tranquilo. Gente, isso cai mesmo, tá? É sério, isso é questão como cai. E aí eu quero aproveitar e comentar as outras. Vamos lá. Erudito e coloquial. Aí, coloquial, formal, ou você pode encontrar em questões. Erudita, que é bem culta. Então essas duas, tranquilas. História. A histórica, eu acabei de usar um exemplo. O do voz-me-ser, que virou você. Inclusive, eu vou aproveitar e falar uma curiosidade para você também. Você já deve ter visto na televisão novela de época. E a novela de época, você percebe bem que os atores falam diferente. E aí vocês acham que eles falam como falavam lá no início do século XX? Acreditem, não é daquela forma. A TV precisa fazer uma adaptação. Ela é uma mistura, não é exatamente como falavam. Porque se eles colocam exatamente como se falava no início do século XX, algumas pessoas teriam dificuldade de entender. Aliás, muitas pessoas teriam dificuldade de entender. Então eles fazem o meio termo ali. Colocam termos antigos, mas de forma tal que você consiga entender. Tá? Então não é, aquilo ali não é 100% fiel. Cuidado, tá? É um dado curioso. E a sociocultural. Falei sobre ela. Sociocultural. Por quê? Aquela questão é uma questão social, financeira. Porque no Brasil é assim, atenção, quem estuda mais tende a usar uma variação mais erudita. O que é erudição? É o quê? Estudo, conhecimento. Então, quem estuda mais tende a usar uma variante da língua mais culta, mais erudita. Quem estuda menos tende a usar uma variação mais informal. E, no nosso caso, isso está intimamente ligado a questões financeiras também. Então, questão bem tranquila, sem grande dificuldade, mas acreditem, sim, esse tipo de questão cai no Enem e é fácil. Agora vamos ver o texto 2. Texto 2 é uma história em quadrinhos, é outra forma deles abordarem. E aí vamos lá. Primeiro quadrinho. Licencinha, licencinha, tô passando. Mas, hein? Você tem nome, moleque? Eu me chamo Tupinanquim, prazer. Você não deveria estar numa selva? E estou.
na selva urbana chamada cidade. Ih, se lascou. Detesto engraçadinho. Então vamos lá. O que você me diria da variação linguística aí? Ela é mais formal ou mais informal? O que você acha? Dá pausa aí de novo. Ela é mais informal, concorda comigo? Então vamos lá. Para responder a questão, leia o texto base 2. No primeiro e terceiro quadrinhos, as expressões licencinha, tô passando e lascou exemplificam o emprego de. Para. De cara, isso é formal ou informal? Informal, coloquial. Bom exemplo é o tô passando, né? Tô passando, estou passando. Mas você não fala tô, tá. Então, gabarito, letra E. Beleza? Mas não é isso que eu quero. Eu quero falar das outras. Olha a letra A, modalidade agramatical. Esse A, gente, é ausência, negação. Não pode ser uma modalidade agramatical, já que você consegue entender numa boa. Modalidade agramatical seria que você não levasse absolutamente nenhuma regra em conta. Não é o caso. Até porque a historinha não existiria, né? O cara faz a historinha para ser lida. Se ele usa uma variedade agramatical, acabou, você não consegue ler. Letra B, uma variante considerada padrão. Essa aqui é interessante. Variante considerada padrão, veja, é a formal, ok? É a tal que o outro texto fala, a artificial que você ensina, que eu ensino na escola e você aprende. Então, não poderia ser, já que ele está mais informal. Eu vou pular a letra C. Eu volto para ela já já. Letra D, um discurso neutro e formal. Gente, já vimos que não tem absolutamente nada de formal. Pelo contrário, ele é coloquial, informal, tranquilo. E aí, vamos voltar à letra C, que era curiosa. A letra C fala assim, linguagem vulgar e ofensiva. Então, vamos lá. Gente, você acha mesmo que numa prova vai aparecer um palavrão? Pois é, eu tenho 35 anos nisso aqui. Não vai. Fiquem tranquilos que nenhuma banca vai colocar um palavrão na questão. Muito menos ofensivo. Não é comum, entendeu? Então, cuidado. Quando nós falávamos, se você for pegar questões muito antigas, você pode até encontrar uma linguagem vulgar. Atenção, olha como há a mudança aí. Antigamente, quando eu comecei a dar aula, sim, havia linguagem vulgar. Sabe o que era linguagem vulgar? Com muitos erros. Sim, o cara que escrevia muito errado. Hoje nós já não chamamos mais isso de erro. Lembra do que eu falei mais cedo sobre o preconceito linguístico? Então, essa opção, gente, não há. Tá? Falou em vulgar, era assim, com muitos erros de concordância, etc, etc, etc. Não palavrão. Porém, isso hoje não é mais considerado, tá? Não se aceita mais esse tipo de questão, então não poderia ser. Entenderam? Até aqui, foi tranquilo? Então vamos para a última. Última questão que eu também vou acrescentar alguma coisa. Só que na última questão eu quero fazer um negócio diferente com você. Eu vou ler o texto. E aí você, quando eu acabar de ler o texto, você vai dar pausa e vai pensar no que você leu, tá bom? E eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá, vou ler o texto. Olha só. Começa assim. O certo é falar assim porque se escreve assim. Diante de uma tabuleta escrita colégio, é provável que um pernambucano, lendo-a em voz alta, diga colégio. Que um carioca diga colégio. Um paulistano diga colégio. E agora? Quem está certo? Olha o sotaque aí. Tá vendo? Ora, todos estão igualmente certos. O que acontece é que em toda língua do mundo existe um fenômeno chamado variação. Só um detalhe. Eu não sei se é em toda língua do mundo, né? Mas eu acredito realmente que seja. Eu falei isso mais cedo. Então vamos lá. Existe um fenômeno chamado variação, isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares. Assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico. Infelizmente, existe uma tendência, mais um preconceito, muito forte no ensino da língua de querer obrigar o aluno a pronunciar do jeito que se escreve,
Como se essa fosse a única maneira certa de falar português. Imagine se alguém fosse falar inglês ou francês do jeito que se escreve. Notaram? Aliás, uma pausa aqui rápida. Para quem fala inglês, quem entende bem inglês, o inglês americano e o inglês da Inglaterra. Você percebe a diferença? Na hora que você vê filme, né? O ator inglês, o ator americano, você percebe a diferença. Então vamos lá. Muitas gramáticas e livros didáticos chegam ao ponto de aconselhar o professor a corrigir quem fala moleque, beijo, mínimo, besouro, como se isso pudesse anular o fenômeno da variação, tão natural e tão antigo na história das línguas. Essa supervalorização da língua escrita, combinada com o desprezo da língua falada, é um preconceito que data diante de Cristo. É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada artificial e reprovando como erradas as pronúncias que são resultado natural das forças internas que governam o idioma. Seria mais justo e democrático dizer ao aluno que ele pode dizer bonito ou bonito, mas que só pode escrever bonito. Tomate ou tomate. Porque é necessária uma ortografia única para toda a língua, para que todos possam ler e compreender o que está escrito. Mas é preciso lembrar que ela funciona como a partitura de uma música. Cada instrumentista vai interpretá-la de um modo seu, de um modo todo seu, particular. Tá. Então, eu vou te fazer uma pergunta. O que esse texto aqui efetivamente fala? Dá pausa aí. Pois é, considerando que você deu pausa e agora está voltando, o texto, gente, fala basicamente o que eu disse aqui, que a língua não tem o certo, não tem o errado, ela varia. E é isso. E essa variação é, inclusive, positiva. Lembre-se, toda variação é positiva. Então, o texto, ok, fala a base da nossa aula. Uma curiosidade. Marcos Magni, o Enem adora os textos dele. Eu, particularmente, também gosto. A forma dele comentar a língua é muito interessante. Agora vamos à questão, que eu não acho difícil. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. E aqui eu quero aproveitar e te dar umas dicas também para o Enem que vale para outros pontos de português. Letra A. Em seu texto, o autor rejeita qualquer possibilidade de ensino de ortografia oficial. Para. Você viu que ele não rejeita. E uma coisa mais importante ainda, essa vale para as questões de português. Ele não faz uma afirmação categórica. Pois é. Na prova de português, não sei nas outras, afirmações categóricas costumam estar erradas. Todos. Sempre. Nunca. Ninguém. Entenderam? Afirmação categórica costuma estar errada. Costuma estar errada. Aí na letra E. O autor mostra que não há uma tendência de forçar o aluno a falar como escreve. Pelo contrário. Ele fala que há e que não deveria haver. Então essas duas bem tranquilas. Vamos ver então a letra B de bola. Para o autor, o aluno não pode realizar pronúncias diferentes, pelo contrário, ele fala que pode. E aí, essa é uma questão típica, modelo Enem, com uma opção que te leva a ficar na dúvida, te induz ao erro. Então, dá pausa aí. Faz. Ou é C ou é D. E aí quero que você veja o erro da outra. Então vamos lá. Já vou te dizer a resposta, gabarita. Letra C. Vamos lá. Olha, em seu texto, o autor faz uma crítica à ideia de uma única maneira certa de falar. Esse, gente, é o cerne do texto. É a base do texto. Então, a letra C é o texto e a letra D. Fala assim, o autor propõe a criação de uma língua falada mais próxima da ortografia oficial. Ele propõe isso, gente. Na verdade, ele não propõe nada. Para e pensa. Ele apenas fala. Ele mostra as diferenças. Então, não, ele não fala que nada deve ser igual. Muito pelo contrário. Deve ser diferente. Bom, com essas três questões, eu abordei as formas mais comuns disso cair em vestibulares, principalmente no Enem. Espero ter te ajudado bastante e até a próxima aula.